No mundo atual, a sociedade passa por muitas transformações e estas transformações também englobam os tratamentos que são realizados dentro de todos os tipos de causas que afetam a sociedade. Hoje nós vamos falar especificamente a respeito de audição. E falando sobre audição, para se ter uma ideia, hoje mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo têm algum tipo de desvio auditivo. Para isso nós vamos conversar com duas pessoas muito competentes, que inclusive todas as quartas-feiras aqui no nosso programa Em Foco, nós recebemos. Eu vou conversar com a fonoaudióloga Elisa Hoffmann e também com a psicóloga clínica Érica Lucchiari, que já estão aqui ao meu lado nessa questão, neste assunto tão importante que é a saúde da audição. Sejam bem-vindas ao nosso programa mais uma vez. Obrigada pelo convite. A Elisa está de volta, a Érica também. Elisa veio primeiro. A gente, sempre que vem alguém da Clínica Aura aqui, eu falo assim, um abraço para Elisa. Né? Se as pessoas, se os profissionais não falam que eu mandei um abraço, ela assiste, mas agora está aqui pessoalmente, já deu um abraço nela. Sim, nos demos, né? Elisa, seja bem-vinda. Espero Obrigada. que você esteja à vontade aqui para a gente falar sobre esse assunto tão importante, não é? Obrigada. Fala um pouquinho para a gente dessa questão da perca auditiva, mas antes disso, de uma maneira geral. Tá, a perda auditiva, como você falou em números, eu vou falar em porcentagem. A gente tem mais de 10% da população mundial sofre de alguma dificuldade auditiva, e é muito, né, se a gente for ver. E a deficiência auditiva, ela é invisível. Então, muitas vezes, assim, a pessoa está com dificuldade de entender no ruído, está distraída, e até a gente pensar que poderia ser uma perda auditiva. Então, é importante ficar atenta, ir ao médico, fazer as avaliações audiológicas. Acho que por aí a gente começa um cuidado com a audição. Ótimo. Né? A Érica, ela é fonoaudióloga. Aliás, a Elisa é fonoaudióloga e a Érica é psicóloga. Então, depois, no decorrer da nossa conversa, existem também as questões que envolvem o emocional das pessoas que têm aí a perda auditiva, e a Érica vai dar todo o seu parecer a respeito disso e vai conversar também com a gente a respeito. Agora eu queria saber o seguinte, como que a gente consegue identificar na nossa família, com as pessoas que a gente convive, a necessidade da pessoa fazer um acompanhamento com o fonoaudiólogo? Então, é assim, existem tipos e graus de perda auditiva, né? Então, eu vou falar assim, os dois tipos mais comuns da perda auditiva é por condução e o outro tipo é por sensibilidade da cóclea, que é onde estão as células que são responsáveis pela audição, elas são prejudicadas. Então, nesse tipo de perda auditiva, o paciente fica com muita dificuldade de discriminar as palavras. Então, assim, o que a gente pode observar, né, assim, perceber se muitos dos idosos que apresentam perda auditiva, mas adultos também. Então, assim, procurar perceber se eles estão entendendo a conversa, se eles são muito distraídos. No caso das perdas auditivas por condução, geralmente a pessoa está com otite média, então tem que ir no otorrino tratar. Então, ficar atento mesmo como é que está a qualidade da conversa da pessoa, da sociabilidade dela, né? Então, isso é muito importante. Aliás, o que eu percebo, né, conheço algumas pessoas que têm aí um pouco de perda auditiva, mais os idosos, e a pessoa acha que não está tendo essa perda, né? Ela acha que está normal, né? Não reconhece. Percebeu, né? Então, isso que é difícil, né? E a gente tem também, então, graus das perdas auditivas. Então, as perdas leves, elas são mais difíceis de perceber, porque a pessoa fica distraída, dificuldade de conversar no ruído, mas, ela depois dá conta de algumas situações, né? Aí tem a perda moderada, que já fica com alguma dificuldade maior. A severa, a gente já consegue perceber bastante a dificuldade na conversa, e a profunda, que realmente a pessoa não escuta nada, né? Se ela vai escutar só em 120, a partir de 95 ela começa a escutar depois. Então é bem perceptível, né? Sim, quer dizer, o trabalho de vocês é um trabalho assim bem delicado mesmo, isso, né? É bem criterioso, é um estudo fino, porque imagina um pai, uma mãe chegando
de repente lá na Clínica Áurea e falando assim, olha, meu filho está dislexo, ele não está prestando atenção direito, eu acho que ele está com algum atraso, não está acompanhando os amigos, aí já acha que é outra coisa, quando na verdade pode ser apenas uma perda auditiva. Pode ser uma dificuldade auditiva, sim. E você tem que fazer todo um estudo para achar exatamente onde que está, né? Por isso que é importante os exames, né? Também, os encaminhamentos, né? Na verdade, para os profissionais que consigam ajudá-lo. Certo. Né? E tem diferenças, tem níveis diferenciados a questão da perda auditiva, então, tipos, né? Tem, então os tipos que eu já falei, os graus, né, que a gente estava falando, as dificuldades, leve, moderada, severa e profunda. Inclusive eu trouxe um vídeo para mostrar que ele ilustra muito bem como que é a sensação auditiva para o paciente. Então ele é bem legal. Foi cedido pela Fundação Hear the Word, do grupo Sonova, da qual a clínica faz parte, tem parceria. Tá ótimo. A gente já tem esse vídeo aqui, né? Sim. Legal. Então, para que você que está em casa possa melhor entender o que a Elisa está trazendo para a gente nesse assunto de perda auditiva, um assunto muito importante que a gente precisa prestar atenção, não só com a gente, mas também com as pessoas que estão ao nosso redor. Agora você vai ver um vídeo onde você vai acompanhar os graus leve, moderado, até o mais severo da questão da perda auditiva. Vamos acompanhar o vídeo. I hear the world, a distant memory, the sound of silence surrounding me, like a symphony without a score, a perfect storm without a shore. I wanna hear your voice calling out my name, a life-changing noise. I'll never be the same. Let's hear the world like you never did before. Hear the world, let's open up that door. Hear the world, it's time to lend a helping hand. We hear the world, I hear the world, loud and clear. I feel its music instead of tears. I hear the world, no ifs and whys, a chant of birds up in the sky. And I hear your voice calling out my name. Now I'm like you and you're like me, we're all the same. Let's hear the world like we never did before. Hear the world, let's open up that door. Hear the world, it's time to lend a helping hand. Everyone sing out across the land. Raise your voice for those who can't be heard. Speak out loud, put out the words. Hear the music, hear the words.
Muito interessante esse vídeo, né, Elisa? A gente vê ali a participação das crianças, o entrosamento dela, depois a diferença dos graus, né? Fala um pouquinho melhor pra gente sobre esse vídeo. Então, vocês podem ver como é difícil para uma pessoa que está tentando, por exemplo, na perda leve, depois na perda moderada, tentando escutar, mas não discriminando. Então, é bem difícil. Aí a perda severa já tem muita perda mesmo das informações de linguagem, né, da conversa. E na perda profunda, né? O vídeo para de tocar. Então, que é essa mesma sensação. E para isso a gente tem o tratamento, as soluções auditivas que... Certo. Então, para quem está em casa acompanhando o nosso programa, que viu o vídeo agora, é importante a gente deixar claro também como que a gente faz o diagnóstico, né? No começo da nossa conversa nós falamos a respeito dessas percepções que precisa ter. Existem mais formas da gente verificar isso? Então, é exame, né? A gente tem que fazer mesmo a investigação audiológica. E depois, primeiro o paciente vai para o otorrino indica as avaliações, o fonoaudiólogo faz as avaliações e aí a gente vai pensar no tratamento, né? Na maioria dos casos a gente começa com uma seleção e adaptação de aparelho auditivo. Então o paciente vai, ele testa o aparelho, a gente faz exames audiológicos na clínica, a gente tem um teste também de mensuração in situ, que o aparelho está na orelha do paciente, a gente mede como que o som está saindo da orelha do paciente e depois ele vai para casa com esse aparelho. E em casa ele vai vivenciar as situações de escuta que ele está acostumado. E aí que ele vai depois me trazer para o fonoaudiólogo como que foi, aonde que a gente tem que mexer, em quais frequências. Que bacana, tem um registro então, né? Sim, e o paciente vai me trazer também e a gente vai personalizar o aparelho para ele. O aparelho ele pode ser personalizado para a vida do paciente. Isso é muito importante, mas o aparelho é para sempre ou não? Chega um determinado momento onde vai voltando? Não, então, o aparelho, a gente tem que ir acompanhando sempre o paciente, porque ele pode ter, a perda auditiva pode piorar, ele pode ter, o aparelho, assim, tem que ter o cuidado com o aparelho também, né? Então a gente tem que sempre manter o aparelho limpo, tem que ter as orientações, não pode molhar, não pode cair no chão. E então, assim, a vida útil do aparelho, a média, são 5 anos, de 5 anos. Depois, o ideal é a gente testar um outro aparelho, enfim, mas se o aparelho estiver em perfeito uso, ok, a gente só ajuda e faz uns ajustes. Sim, tem também uma questão que as pessoas ficam muito, as pessoas que têm, né, a questão dos distúrbios da perda auditiva, ficam muito preocupadas porque vê muitas vezes aqueles senhores idosos com um negócio gigante aqui, né, então, hoje... pendurado na orelha. E aí fala assim, mas eu não quero que as pessoas me vejam assim. Muitas vezes uma pessoa ela carrega durante um bom tempo o tratamento por conta de questão estética, de como vai ser enxergado, que dá um abalo ali na autoestima. Exatamente. Não Mas já mais mudou isso, né? Muito, muito. Até as perdas severas a gente consegue aparelhos super discretos. Inclusive eu tô com um aparelho na orelha. Ah lá, mostra pra câmera aqui, mostra pra sua câmera pra ver se alguém consegue ver. É difícil, hein? Super discreto, né? Nem falando dá pra ver. Parece um piercing. Nem isso, ó. Ainda com cabelo, ó, não dá. Muito bem, Elisa. É imperceptível, né? Quase. Inclusive você tem outros aí, separadinhos, que eu vou mostrar aqui também, para quem está acompanhando o nosso programa. Olha a diferença do tamanho que era para aqueles que a gente está acostumado a ver. Evoluiu muito. Né? Aí você tem também diferença de cores, inclusive, Elisa, eles são diferentes aqui nas pontas pelo fato de uma melhor apuração, que varia de caso para caso, isso? Exatamente. Muito bem. E bastante gente procura você lá no consultório da Clínica Aura. A gente fala mais o quê? São mais crianças ou idosos? Então, para adaptação dos aparelhos auditivos, a gente tem mais idosos hoje. Mas temos também crianças
E aí a criança, depois do tratamento audiológico, vai para a fonoterapia. A fonoterapia. Também. Nos idosos, quem tem muita dificuldade de discriminação das palavras, a gente também faz um trabalho de treinamento auditivo, que é bem interessante também. Isso é ótimo, mas agora o nosso primeiro bloco já chegou ao fim e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer algumas fotos de como é realizado esse tratamento lá dentro da Clínica Aura para você que nos acompanha. Tá bem interessante, fique com a gente que já voltamos.